Capítulo 9. Pela primeira vez em 3 noites, Oconco conseguiu dormir. Acordou de repente durante a noite e tornou a pensar no que havia acontecido nos 3 dias anteriores, sem se sentir intranquilo. Perguntou a si mesmo qual a razão da inquietude que o havia tomado. Era como alguém que, em plena luz do dia, se espantasse de que o sonho lhe pudesse ter parecido tão terrível na noite anterior. Espreguiçou-se e coçou a coxa, onde um mosquito o picara enquanto dormia. Outro zumbia perto de sua orelha direita. Deu um tapa na orelha com a esperança de conseguir matá-lo. Por que os mosquitos sempre atacavam as orelhas das pessoas? Quando era pequenino, a mãe lhe contara uma história sobre isso. Uma história tola, como todas as que contam as mulheres. Certo dia, o mosquito, contou a mãe, resolveu pedir a orelha em casamento. Como única resposta, a orelha rolara no chão, num riso incontrolável. Quanto tempo mais você pensa que ainda vai ter de vida? Perguntou ao inseto. Você já é um esqueleto. O mosquito foi-se embora, humilhado, e desde então, sempre que passa perto da orelha, aproveita para dizer-lhe que ainda está vivo. Oconco deitou-se de lado e dormiu novamente. De manhãzinha, acordou com alguém batendo à porta. Quem é? Grunhiu ele. Sabia que devia ser o Ecuefe. De suas 3 mulheres, Ecuefe era a única que teria a audácia de vir bater à sua porta. Exínma está morrendo, disse a mulher, e toda a tragédia e tristeza de sua vida estavam condensadas naquelas palavras. Oconco pulou da cama, destrancou a porta e correu para dentro da cabana de Ecuefe. Exínma jazia a tremer em cima de uma esteira, perto do calor fortíssimo do fogo que a mãe mantivera aceso durante a noite inteira. É a Iba, a malária, declarou Oconco. Pegou seu facão e saiu para o mato, a fim de apanhar as folhas, ervas e cascas de árvore que serviriam para o preparo da mesinha contra a Iba. Ecuefe ajoelhara-se ao lado da criança doente e de vez em quando colocava a palma da mão sobre sua testa úmida e escaldante. Exínma era sua única filha, o centro de seu mundo. Muitas vezes era Exínma quem decidia que comida a mãe havia de preparar. Ecuefe costumava dar-lhe até mesmo certas guloseimas, como ovos, que as crianças raramente tinham licença de comer, por se tratar de um alimento que as incitava ao roubo. Certa vez, quando Exínma comia um ovo, Oconco entrara inesperadamente. Ficou chocadíssimo e jurou dar uma surra em Ecuefe se ela ousasse voltar a dar ovos à filha. Mas era impossível recusar qualquer coisa que fosse a Exínma. Depois da repreensão do pai, ela desenvolveu um apetite ainda mais aguçado por ovos e, principalmente, sentia enorme prazer em ter de comê-los em segredo. A mãe costumava fazê-la entrar no quarto de dormir e fechar a porta. Exínma não chamava a mãe de Né, mamãe, como as outras crianças. Chamava-a pelo nome, Ecuefe, tal como o faziam o pai e os demais adultos. As relações entre as duas não eram apenas as que geralmente existem entre mãe e filha. Havia algo naquele companheirismo que as unia como se tivessem a mesma idade. E esse sentimento era reforçado por pequeninas conspirações, tal como comerem ovos no quarto de dormir. Ecuefe já sofrera muito na vida. 10 vezes tivera filhos, e 9 deles tinham morrido na primeira infância, quase todos antes dos 3 anos. À medida que enterrava um filho atrás do outro, sua dor ia sendo substituída pelo desespero, e mais tarde por uma terrível resignação. O nascimento de um filho, que para qualquer mulher era a coroação de sua glória, para Ecuefe tornara-se simplesmente motivo de agonia física, destituído por completo de promessa. A cerimônia do nome
Passadas 7 semanas de mercado, tornara-se um ritual vazio. Seu desespero, cada vez mais profundo, encontrava válvula de escape nos nomes que dava aos filhos. Um deles foi um grito patético, Onumbico, isto é, morte, eu te imploro. Mas a morte não prestou ouvidos à súplica e Onumbico morreu no 15º mês de vida. A seguir uma menina, Ozoemena, que jamais isso venha a acontecer de novo. Morreu no 11º mês. E mais 2 se foram depois dela. Equef, então, tornou-se desafiadora e chamou o próximo filho de Onuuma, que a morte se satisfaça. E a morte assim o fez. Após o falecimento do segundo filho de Equef, Oconco consultou um curandeiro que era também um dos adivinhos do oráculo de Afa. Queria saber a causa do sucedido. O homem disse-lhe que a criança era um Ogbange, isto é, uma dessas crianças perversas que, quando morrem, tornam a entrar no ventre materno para nascerem de novo. Quando sua mulher engravidar de novo, falou o curandeiro, não a deixe por um momento dormir na casa que é dela. Faça com que vá passar uns tempos em casa de parentes. Desse modo, ela conseguirá escapar às artes malvadas do Ogbange. E esse ciclo maldito de nascimento e morte se romperá. Equef cumpriu a ordem. Tão logo tornou a engravidar, foi viver com sua velha mãe em outra aldeia. Lá deu à luz o terceiro filho, que foi circuncidado no 8º dia após o nascimento. A mulher não voltou ao compound de Oconco senão 3 dias antes da cerimônia do nome. A criança chamou-se Onumbico. Quando morreu, Onumbico não teve enterro apropriado. Oconco mandara chamar outro curandeiro, famoso no grupo por seus grandes conhecimentos em matéria de crianças Ogbanges. Seu nome era Okagbue Oyanwa. Okagbue era uma figura impressionante, alto, de barba grande e calvo. A cor de sua pele era clara e os olhos vermelhos e flamejantes. Tinha o costume de rilhar os dentes enquanto ouvia aqueles que iam consultá-lo. Fez algumas perguntas a Oconco sobre a criança morta. Todos os vizinhos e parentes que tinham vindo para acompanhar o enterro estavam reunidos ao redor dos 2 homens. Em que dia de mercado ele nasceu? Indagou o curandeiro. Oiê, replicou Oconco. Ele morreu esta manhã? Oconco respondeu afirmativamente, e só então percebeu que a criança havia morrido no mesmo dia de mercado em que nascera. Os vizinhos e parentes também notaram a coincidência e comentaram entre si que o fato era muito significativo. Onde é que o senhor costuma dormir com sua mulher? Em seu obi ou na casa dela? Perguntou o curandeiro. Na casa dela. No futuro, chame-a ao seu obi. Em seguida, o curandeiro ordenou que não houvesse nenhuma espécie de cerimônia para o enterro da criança. Tirou de dentro do saco de pele de cabra, que pendia de seu ombro esquerdo, uma afiada navalha e começou a mutilar a criança. Depois, levou-a para ser enterrada na floresta maldita, segurando-a por um dos tornozelos e arrastando-a atrás de si. Após semelhante tratamento, ela pensaria 2 vezes antes de voltar de novo à vida, a menos que fosse um daqueles mutantes teimosos que retornam com as marcas das mutilações, sem um dedo ou talvez com uma linha escura no local retalhado pela navalha do curandeiro. Na época da morte de Onumbico, Equef tornou-se uma mulher muito amarga. A primeira esposa de Oconco já tinha, àquela altura, 3 filhos, todos fortes e saudáveis. E quando ela acabou de ter esses 3 filhos, um depois do outro, Oconco abateu uma cabra em homenagem à mulher, como mandava a tradição. Equef só desejava o bem dessa mulher.
Mas como era natural, tanta amargura lhe causava o próprio Xi, que foi incapaz de participar da alegria dos demais. E no dia em que a mãe de Nuoye celebrou o nascimento dos 3 filhos, com festejos e músicas, Ecuefe foi a única pessoa no meio daquele grupo alegre a ter o tempo todo o semblante anuviado. A primeira mulher de Oconco levou a mal essa atitude, como costuma acontecer entre as esposas de um mesmo marido. Como poderia ela imaginar que a amargura de Ecuefe não se dirigia para fora, contra os outros, e sim para dentro, a entranhar-se em sua alma? E como poderia saber que Ecuefe não culpava os outros pela boa sorte que tinham, mas que apenas incriminava seu Xi, maligno, por lhe negar a fortuna que aos demais concedia? Finalmente, nasceu Exínma, que, embora enfermiça, parecia determinada a viver. A princípio, Ecuefe aceitou-a, como aceitara os outros filhos, com apática resignação. Quando viu, porém, que a menina continuava a viver, após ter feito 4, 5 e 6 anos, o amor retornou ao seu coração, e com ele também a ansiedade. Resolveu cuidar da filha até vê-la em perfeita saúde, e nessa tarefa pôs todo o seu ser. Era recompensada pelas pequenas temporadas de saúde de que Exínma gozava, borbulhante de energia qual vinho novo de palma. Nessas ocasiões, Exínma parecia estar fora de perigo, mas repentinamente adoecia outra vez. Todos sabiam que a menina era uma Ogbange. Essas súbitas passagens da saúde para a enfermidade eram características dos Ogbanges. Vivera, contudo, já tanto tempo que talvez estivesse decidida a ficar. Pois em certas ocasiões os mutantes, cansados de suas perversas idas e vindas, ou apiedados de suas mães, ficavam. Ecuefe acreditava intimamente que Exínma viera para ficar. E acreditava porque só isso dava à sua vida um significado. Essa fé fortificou-se quando, 1 ou 2 anos antes, um curandeiro desenterrou o Iuá de Exínma. Então todos tiveram a certeza de que ela haveria de viver, pois rompera-se sua ligação com o mundo dos Ogbanges. Ecuefe tranquilizou-se, mas tal era sua ansiedade pela filha que não conseguia libertar-se por completo do medo. Embora acreditasse que o Iuá desenterrado era genuíno, não podia ignorar o fato de que algumas crianças verdadeiramente perversas algumas vezes induziam as pessoas a erro, levando-as a desenterrar um falso Iuá. O de Exínma, contudo, parecia real. Era um seixo liso, enrolado num trapo sujo. O homem que o desenterrou foi o tal Okagbue, famoso no clã inteiro por sua sabedoria nesses assuntos. Exínma, a princípio, não tinha querido colaborar com ele, mas isso era de se esperar. Nenhum Ogbange confessa seus segredos assim tão facilmente, e a maioria deles não o faz nunca, porque morre cedo demais, antes que alguém lhes possa perguntar seja o que for. Onde você enterrou o seu Iuá? Okagbue indagara a menina. Ela tinha então 9 anos e acabara de recuperar-se de uma séria enfermidade. O que é Iuá? Perguntara Exínma. Você sabe muito bem o que é. Você o enterrou no chão em algum lugar, com a intenção de morrer e poder voltar de novo para atormentar sua mãe. Exínma voltou-se para a mãe, cujos olhos tristes e suplicantes estavam postos nela. Responda a pergunta imediatamente, rugiu Oconco, de pé ao lado dela. A família toda se postara ali, e alguns dos vizinhos também. Deixem a menina comigo, disse o curandeiro a Oconco, em tom moderado e confiante. E voltando-se de novo para Exínma, repetiu.
Onde foi que você enterrou o seu Iuá? Onde se enterram as crianças, retrucou ela, fazendo com que um murmúrio percorresse os espectadores, até então silenciosos. Então venha comigo e mostre-me o lugar, disse o curandeiro. Não, tornou Exinma, cuja sensação de importância se manifestava em seu modo animado de andar. Às vezes principiava a correr e de repente voltava a parar. A multidão a acompanhava em silêncio. Mulheres e crianças que regressavam do rio com bilhas d'água na cabeça olhavam, tentando descobrir o que acontecera, até que viam Okagbué e imaginavam logo tratar-se de algo relacionado com Ogbanges. Todos conheciam bem Ekuef e a filha. Ao chegar perto da grande árvore Udala, Exinma virou à esquerda na direção da mata, seguida pela multidão. Graças à sua pequena estatura, abria caminho através do arvoredo e das trepadeiras com muito maior rapidez do que o resto do grupo. O mato parecia vivo com o caminhar de pés sobre as folhas secas e os gravetos, e com o afastar de ramos de árvores. Exinma entrava cada vez mais dentro da floresta, com os acompanhantes sempre atrás dela. Então, subitamente, deu meia volta e começou a andar de novo em direção à estrada. Todos pararam, a fim de deixá-la passar, e depois continuaram andando em fila atrás da menina. Se você nos fez caminhar toda essa distância à toa, levará uma surra para criar juízo, ameaçou Oconco. Já falei para deixá-la em paz, sei como lidar com elas, disse Okagbué. Exinma continuou à frente dos outros até a estrada, olhou para a esquerda e para a direita, e virou à direita. E assim chegaram novamente à sua casa. Onde você enterrou seu Iuá? Tornou a indagar Okagbué, quando finalmente Exinma parou diante do obi do pai. A voz de Okagbué permanecia inalterada, sempre tranquila e confiante. Perto daquela laranjeira. E por que você não disse isso antes, sua malvada filha de Okalogole? Explodiu Oconco furioso. O curandeiro ignorou-o. Venha mostrar-me o local exato, pediu calmamente a menina. Aqui, declarou ela ao chegarem ao pé da árvore. Aponte o lugar com o dedo, solicitou Okagbué. Aqui, disse ela, tocando o chão com o dedo. Oconco ao lado parecia um trovão na estação das chuvas. Tragam-me uma enxada, ordenou Okagbué. Quando Ekuef lhe trouxe a enxada, ele já pusera de lado seu saco de pele de cabra e seu grande pano, e ficara apenas com as roupas de baixo. Uma longa e estreita tira de fazenda enrolada em volta da cintura, como uma faixa, e depois passada entre as pernas, para ir prender-se atrás, por baixo da cinta. Começou imediatamente a trabalhar, cavando um buraco no lugar indicado por Exinma. Os vizinhos sentaram-se em volta, observando o buraco cada vez mais fundo. Dentro em pouco, a camada de solo escura desapareceu, cedendo lugar a uma terra vermelho vivo, a mesma que as mulheres costumavam usar para esfregar o piso e as paredes das cabanas. Okagbué trabalhava incansavelmente e em silêncio, com o dorso rebrilhando de suor. Oconco não se afastava de junto da cova. Pediu a Okagbué que parasse de cavar, para descansar um pouco, e ofereceu-se para substituí-lo. Mas Okagbué respondeu que ainda não estava cansado. Ekuef foi para sua morada cozinhar inhames. O marido tirara do celeiro uma quantidade de inhames maior do que a habitual, pois teriam que alimentar o curandeiro. Exinma acompanhou-a, para ajudá-la na preparação dos legumes. Acho que há folhas demais, disse a menina. Você não está vendo que a panela está cheia de inhames? Ekuef perguntou. Você sabe muito bem que depois de cozidas, as folhas diminuem muito. É verdade, concordou Exinma.
Foi por isso que o calango matou a própria mãe. Foi mesmo, concordou Ecuefe. Ele entregou à mãe 7 cestas de verduras para cozinhar, e no fim só havia 3. Por isso ele a matou. Porém, esse não é o fim da história, disse a mãe. Ah, é verdade, disse Exíma. Agora estou me lembrando. O calango trouxe de novo 7 cestas de verduras e resolveu cozinhá-las ele próprio. E novamente restaram apenas 3. Ele então suicidou-se. Lá fora, junto ao Obi, o Okagbuê e o Conco continuavam a cavar o buraco, em busca do I-Uá, enterrado por Exíma. E os vizinhos continuavam sentados em volta, olhando. A cova estava tão funda que já não se podia ver o cavador. Viam apenas a terra vermelha que ele jogava para fora e que ali ia se amontoando, cada vez mais alta. No Oiê, o filho de Oconco, parara bem à beira do buraco porque queria ver tudo o que se passava lá dentro. Agora era o Okagbuê quem cavava, depois de Oconco tê-lo feito. Trabalhava, como sempre, em silêncio. Os vizinhos e as mulheres de Oconco tinham começado a conversar. As crianças haviam perdido o interesse inicial e brincavam. Subitamente, o Okagbuê saltou para fora com a agilidade de um leopardo. Está muito perto agora. Já toquei nele. Houve uma imediata excitação geral e aqueles que estavam sentados levantaram-se de um salto. Vá chamar sua mulher e sua filha, disse o curandeiro ao Conco. Entretanto, Ecuefe e Exíma tinham ouvido o barulho e saído, para verem de perto do que se tratava. O Okagbuê voltou para dentro do buraco que estava rodeado de espectadores. Depois de mais algumas pasadas de terra, encontrou o I-Uá. Suspendeu-o cuidadosamente com a enxada, jogando-o no chão. Algumas mulheres correram de medo quando o objeto foi atirado. Porém, logo voltaram e todas olhavam fixamente para o trapo, de uma distância razoável. O Okagbuê emergiu da cova e, sem dizer uma palavra ou sequer olhar para os espectadores, caminhou até o local onde deixara sua bolsa de pele de cabra, retirou de dentro dela 2 folhas e começou a mastigá-las. Quando acabou de engoli-las, pegou no trapo com a mão esquerda e pôs-se a desamarrá-lo. E foi então que o liso e brilhante seixo caiu ao chão. Ele o apanhou. — Isto é seu? Perguntou a Exíma. — É, respondeu ela, e todas as mulheres gritaram de júbilo, pois finalmente os problemas de Ecuefe haviam terminado. Tudo isso acontecera há mais de 1 ano, e durante todo esse tempo, Exíma não tornara a adoecer. E então, repentinamente, começara a tremer durante a noite. Ecuefe trouxe-a para perto do fogão, estendeu sua esteira no solo e acendeu o fogo. Mas a menina piorava cada vez mais. Ajoelhada ao lado da filha, apalpando-lhe a fronte úmida e escaldante, ela rezara milhares de vezes. E embora as outras mulheres de Oconco dissessem que aquilo não era senão a Iba, não lhes deu ouvido. Oconco voltou do mato carregando no ombro esquerdo um grande feixe de ervas e folhas, raízes e cascas de árvores medicinais. Entrou na cabana de Ecuefe, colocou no chão sua carga e sentou-se. — Arranje-me uma panela, disse ele, e deixe a criança sossegada. Ecuefe foi buscar a panela e Oconco escolheu as coisas melhores que havia no feixe, nas proporções certas, e cortou-as. Depois, colocou-as na panela e Ecuefe ajuntou um pouco d'água. — Basta? Perguntou ela, quando havia derramado mais ou menos a metade da água que havia no recipiente. — Mais um pouco. — Eu disse um pouco, você é surda? Rugiu Oconco. Ela colocou a panela no fogo e Oconco pegou o facão, preparando-se para voltar a seu obi. — Você precisa tomar muito cuidado com a panela, recomendou antes de sair. E não deixe que ela transborde ao ferver. Se isso acontecer, todo o poder da mistura desaparecerá.
saiu em direção à sua cabana e Ecuef começou a cuidar da panela da mesinha quase como se esta fosse uma criança doente. Seus olhos fixavam sucessivamente Exínma e a panela, indo de uma para outra, sem parar um só instante. Oconco regressou quando imaginou que o remédio já cozinhara o suficiente. Examinou-o e declarou que estava pronto. Traga um banco para Exínma, ordenou, e uma esteira grossa. Retirou a panela do fogo, colocando-a em frente ao banco. Depois, fez com que a filha se sentasse nele, de pernas abertas, por cima da panela fumegante, e a cobriu completamente com a esteira. Exínma debateu-se, tentando escapar do vapor forte e sufocante, mas seguraram-na naquela posição. Começou a chorar. Quando, por fim, a esteira foi removida, a menina estava alagada de suor. Ecuef enxugou-a com um pedaço de pano e deitou-a numa esteira seca. Exínma, logo em seguida, adormeceu.